Deus do céu. É que nem propaganda, aí você mostra pra câmera ali. Se ela pegou a vovó, né? Vovó Martírio. Ah, que linda. Onde que a vovó tá aí, mamãe? Essa é minha mãe com 17 anos na Espanha ainda. E é engraçado a gente ver essas que tão antigamente, né, e já existia assim esses fotógrafos que tiravam uma fotografia tão bonita e tão requintada que é essa foto da minha mãe. Incrível, né? Olha como O ela bom tá gosto, chique. né? E a roupa era do próprio fotógrafo. Você chegava lá e tinha roupa para você se vestir como você queria. E olha como ela tá bonita. Linda. Ela estava com 17 anos. 17 anos. Mamãe, queria que a senhora falasse, fica com a foto no teu peito para falar e mostrar a vovó ao mesmo tempo, assim, quer ver? A senhora fala com muito carinho que quando ela veio para o Brasil, ela trabalhava lá na Espanha como cabeleireira. E conta a história que a senhora falou da meia de seda, eu acho tão linda aquela... Entendi. A minha mãe, ela veio da Espanha com 17 anos. Lá na Espanha, ela tinha 14 anos e ela já trabalhava como cabeleireira. Ela ia na casa das pessoas ricas da cidade onde ela morava, em Linares. Ela morava em Linares, província de Jaén. A cidade onde ela morava era Linares, província de Jaén. E ela ia na casa do pessoal rico lá de Linares fazer aqueles penteados antigos que usava antigamente, né? Isso já com 14 anos ela fazia isso, porque a mãe dela tinha ficado viúva, então ela e as irmãs dela já começaram a trabalhar cedo. Aí, um tio dela que era muito bom, que ajudava muito a mãe dela, que era viúva, ele resolveu mudar para o Brasil. Aí, como é que essa senhora que era parente da... Aí, como essa parente da minha mãe ia ir para... mais o parente, era um tio, né? Ia ir resolveu mudar para o Brasil, ela e a mãe dela falaram, então a gente vai também, porque a gente ficar com o tio aqui que a gente tem, que nós somos tão amigos, vai ser muito difícil. E aí, a mãe dela trabalhava no mercado municipal lá na Espanha, a mãe da minha mãe, e ela sentiu ter que deixar tudo isso lá na Espanha, porque eles estavam vivendo normalmente lá. Mas como meu tio resolveu vir para o Brasil, ela acabou vindo também. Aí, chegando no Brasil, esse tio comprou um sítio, uma fazenda, saiu lá perto em Sorocaba. E aí, a mãe da minha mãe, a minha mãe, tudo foram para essa fazenda lá, esse lugar lá que ele comprou, em Sorocaba. E aí ia todo mundo trabalhar na lavoura, e minha mãe, que era cabeleireira na Espanha, que ia de meia de fio fazer o penteado nas madames lá de Linares, ao chegar no Brasil, que ela nem sabia o que era lavoura, ir para a roça, ela ia do jeito que ela ia fazer os cabelos das madames, ela ia de meia de fio para a roça chorando. Ai, meu Deus. Porque ela não estava acostumada com aquilo. Ela nunca tinha visto que era um sítio, uma fazenda, e muito menos morar e trabalhar na lavoura. Ainda bem que aí o meu pai, o pai dele tinha um sítio ali que era emendado com esse sítio lá do parente da minha mãe,
E ela começou a namorar meu pai e em meio ano eles namoraram e casaram. Ai, que lindo. Aí meu pai não quis ficar nesse lugar que eles moravam. Ele mudou para a cidade e montou uma vendinha na cidade de Sorocaba. Não na zona rural, né? Lá na cidade que eles moravam, em Sorocaba. Mas aí já não era zona rural. E aí a vendinha não deu certo, ele resolveu ir para o interior do estado de São Paulo. Aí ele foi para Araçatuba. E chegando em Araçatuba, ele montou um açougue e também o açougue não deu certo. Meu pai não era bom comerciante. Ele também com o açougue acabou que ele acabou fechando o açougue. Aí estava se formando naquela região a estrada de trem, a estrada de ferro, noroeste do Brasil, porque essa região era no estado de São Paulo, na zona noroeste. Aí ele foi trabalhar na estação dos trens lá que funcionavam naquela região e funcionam até hoje. Deixa eu só te interromper. Coloca a vovó na mesa e pega o vovô. Pega o vovô que a senhora está falando dele. A senhora parou que nessa ferrovia, aqui está o vovô, não tá? O vovô com os irmãos dele, não é isso? Mas não é o meu pai esse aqui, não é o marido da minha mãe. Ah, não? Não. É sim, ele fica puxo, né? Aqui não é... Não, aqui era um tio do meu Mas pai. ele criança, mãe. A A senhora falou que sim, era ele criança, não é isso? É, isso sim. É isso, né? O pai dele, né, que era maçom, É. que é esse do meio, e o vovô que ela tá falando agora é esse aqui. Esse meu tio, o que esse homem era meu mesmo? Esse aqui era teu avô. Teu avô que era o maçom, não é? O vô Rafael. Isso, é. O vô Rafael, Tá. que era esse aqui, ó. É. Né? Isso. E nessa foto, esse aqui é o vovô Francisco, É o vovô, o teu pai? o meu pai, o Francisco, filho do avô Rafael. Uhum. É, E os dois irmãozinhos dele. Os dois irmãozinhos dele. Nem vou falar os nomes, porque eu não lembro mais. Por isso que a gente está fazendo o filme, para a gente registrar o máximo de informação que a senhora lembra. E aí a senhora está falando da ferrovia, que aí ele não se dava muito bem com o comércio, e aí ele... Foi para trabalhar na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que era a linha dos trens que funcionava naquela época. Não era Sorocabana? De Bauru para frente era Noroeste, Aham. e vindo de lá para cá, de Bauru a São Paulo, era a linha de trem paulista, chamava Paulista. Entendi. É. Aí a gente, quando vinha de lá aqui para São Paulo, a gente saía de Araçatuba no trem da Noroeste, chegava em Bauru, a gente descia daquele trem, que era da Noroeste, e passava para um outro trem que era da Paulista e chegava em São Paulo. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar do vovô Francisco? E aí o meu pai, então, começou a trabalhar no depósito de locomotivas, né? Que era lá o lugar que ficavam aquelas máquinas que carregavam o trem, né? E ele se tornou chefe do depósito de locomotivas lá em Araçatuba. E ele trabalhou, ele começou a trabalhar lá, tinha uns 20 e poucos anos e se aposentou com 70 anos nesse trabalho. Ele ficou uns
Ele entrou na Noroeste, tinha uns 20 e poucos anos e trabalhou até mais de 70 anos. E ele terminou como chefe do depósito de locomotivas da Noroeste do Brasil em Araçatuba. Ele teve derrame com quantos anos? 70 e poucos anos ele teve derrame. E faleceu. E ficou com quantos anos na cama? Ficou muitos anos, né? Acamado, né? Não, primeiro ele teve derrame, aí ele não saía mais de casa, mas ele andava em casa, comia normalmente. Mas aí, como ele tinha que sair de muleta, ele se sentia mal, então ele não saía mais de casa, mas vivia normalmente, mas só dentro de casa. Depois que ele teve o derrame, porque ele só conseguia andar de muleta. Depois que ele teve o derrame, que ele estava com 70 e poucos anos. Entendi. É. Aqui tem essa foto pode colocar Meu pai se chamava Francisco Servilha Romero. E a vovó? Um nome enorme da vovó. Minha mãe se chamava Maria Martírio Donaire Maldonado. A senhora lembra o nome das irmãs dela, mãe? Angústia. As minhas tias que moravam lá na Espanha e ficaram por lá, o nome delas era, geralmente os espanhóis, eles colocavam nome assim, sempre relacionado com religião, né? Então, uma chamava Angústia por causa da angústia de Cristo ao morrer. Minha mãe chamava Martírio também, era com pensamento no martírio de Cristo, que ela vivia isso dentro da religião católica lá, que eles são muito católicos. E era... A tia Maria, que era simples, né? Maria era só tia Maria, mãe? Não tinha Maria, era... eu já falei Dolores? Não falou. Tinha Dolores, era tudo relacionado com o sofrimento de Cristo. Era Dolores por causa do sofrimento de Cristo. Angústia por causa do sofrimento de Cristo. Dolores, Angústia, minha mãe Martírio, também por causa do sofrimento de Cristo. E tinha Remédios também. Ai, nossa, ainda bem que a senhora lembrou, é verdade. Aí a gente brincava que para curar todas essas dores, aí a mãe dela pôs na última o nome de remédio. Coloca esse quadrinho na mesa. Eu queria que a senhora falasse dos teus irmãos aqui. Aqui, mamãe. Pega esse aqui agora. Que é a tia José. Essa foto é dos meus 4 irmãos. Eu não tinha nascido ainda, eu sou temporão na minha casa. Quando eu nasci, meus irmãos já eram todos moços. A mocinha, sentada na cadeira, é a Josefa, minha irmã Josefa. Que, por sinal, quando eu nasci, ela tinha 20 anos e ela me batizou. Então, além de minha irmã, ela é minha madrinha. Esse mocinho mais alto aí é o Rafael, meu irmão Rafael. Ai, que morreu lindo. com 48 anos. Abaixo dele é o Mário, meu irmão Mário. Que era muito falante, muito engraçado, muito Aponta qual que é o Mário. Esse aqui, ó. Ah, tá. Ele era muito alegre, muito falante, Ai, tio muito Mário, engraçado. eu amava o tio Mário. E esse aqui é o meu... É o irmão caçula, sem ser ele, a caçula era ele, o Clodoaldo. Olho lindo, olho lindo. Ele... Uma risada inesquecível.
O Clodoaldo, ele se aposentou como presidente no Banco Banespa. Aham. E ele era Um fora super eu, irmão, né? Era o mais novo de todos, fora eu, né? Aí, quando a minha mãe não esperava mais ter filho, ela ficou grávida. E quando eu nasci, meus irmãos já praticamente era todo mundo meu pai. Meu pai, minha mãe, gente, meu irmão. Ai, que lindo. Tem mais foto, mamãe, para a senhora mostrar? A senhora quer mostrar? Acho que já foram todas. Que é bom documentar isso, né? Não existe coisa mais triste do que ver um álbum e não saber quem são as pessoas do álbum. Esse aqui eu já falei? Sim, que é o vovô, o seu avô Rafael, o vovô Francisco, meu avô Francisco e os outros irmãozinhos dele. Ah, tá. Falou. Gostou? Hoje é dia 19 de junho de 2023. Resolvi pegar os quadros, os porta-retratos que a mamãe tem aqui com muito carinho no... Você quer pegar aquela outra foto? Aquela do Edson com a... Mas acho que é bom, né? Porque tá tudo aí. Agora mostra tudo, a gente não mostra o Edson chá. Esse Edson é como um irmão para a mamãe, né, mamãe? Quando... Ah, conta aquela história que a senhora falava para ele, me chama de tia! Aqui nessa foto é eu e o Edson. O Edson tinha 2 anos, 3 mais ou menos, e eu tinha uns 5, 6 anos dessa foto. E nós éramos como irmãos, embora eu fosse já com essa idade tia do Edson, mas a gente foi criado como irmãos porque os dois éramos crianças. Mostra pra mim. Ai, que graça. Uhum. Lindos. E aí eu achava importante eu ser tia, porque nenhuma criança era tia. Todas as menininhas que brincavam comigo, nenhuma era tia. Então eu achava assim que eu era uma importância, porque eu tinha só 5 anos e já era tia. Só que o Edson não me chamava de tia, eu ficava louca da vida, eu ficava com raiva. Então eu falava assim para ele, quando eu estiver perto da Marilene era uma amiguinha minha, sempre me chama de tia, que eu te dou um chocolate depois, tá? Só que outro dia, numa festa lá na Andréa, né, ele com uns 50 anos, estava querendo um chocolate, que falou que eu não dei para ele quando ele era criança, e ele tinha me chamado de tia. A gente foi criada brincando, se divertindo e se amando muito. Ele subia nas árvores com a senhora? Que laçarote pequeno esse na tua cabeça, né, mãe? Vocês subiam nas árvores para pegar pinha em Araçatuba? Não, quem subia na árvore, naquelas árvores bem grandes, muito altas, era eu e a Marilene. As outras minhas amiguinhas e o Edson, todos os outros tinham medo. E eu e a Marilene, aí a gente... Quer dizer que minha mãe era da pá virada. E aí a gente tinha segredo. Com a Marilene eu tinha segredo. Por exemplo, uma caixinha lá numa trepadeira que tinha no muro, escondida lá no meio da trepadeira, a gente punha umas coisinhas da gente lá e falava que era o meu segredo com que pessoa que eu falei? Marilene. Com a Marilene era lá na trepadeira. Não, na Marilene, não me lembro com quem era na trepadeira, era com uma amiguinha também. Só que a única que subia numa árvore enorme que tinha no nosso quintal, muito alta, e lá em cima dessa árvore tinha uma forquilha, que é 2 galhos assim que se abrem.
Então, para chegar lá no topo da árvore, na forquilha, a única criança que tinha coragem de subir naquela árvore junto comigo era a Marilene. Os outros tinham medo. Tinha umas outras árvores menores, e o pé de caju, o pé de goiaba, eles subiram mais no pé de fruta do conde. Que era essa fruta árvore do enorme. conde. No pé de fruta do conde era só eu e a Marilene que a gente conseguia subir lá. Ela é tua amiga de infância? Minha amiga de infância. E a senhora morava? O Edson, embora eu fosse tia dele, meu amigo de infância, né? Porque ele era criança junto comigo. Vocês moravam numa casa Meu pai era chefe do depósito de locomotivas na noroeste do Brasil. Então a gente morava naquelas casas da noroeste. Sabe aquelas casas dos funcionários da estação de trem, do depósito de trem, que fica perto da estação de trem? A gente morava, aquelas casas lá, os funcionários moravam em cada casa daquela. Então tinha uma casa ali, daquelas casas da noroeste, que era nossa. Então eu cresci ali, vivendo nessas casas do aluguel. Nessas casas da noroeste, a gente, como meu pai trabalhava na noroeste, a gente não pagava aluguel, a gente morava, eles forneciam a casa para os funcionários morarem. Ai, nossa, a senhora sempre fez questão de passar para a gente o amor à ferrovia e até hoje me emociono com viagens de trem. A gente foi muito de trem para Araçatuba, né, mamãe? É verdade. Faz parte, né, da nossa infância. A senhora fez questão de passar esse carinho, esse amor, né? E quando eu era bem criança mesmo, nem tinha ônibus para a gente vir lá de Araçatuba para São Paulo. Eu tinha que vir até Bauru de trem, aí pegava um trem da Paulista e chegava em São Paulo. Quer falar mais alguma coisa? Ou tá satisfeita? No momento não tem alguma coisa muito interessante que esteja me cutucando. Tá bom. Obrigada, meu amor. Falei com Shirley Sevilha Donaire Fischer, minha mãe querida. Beijo em todo mundo. Tchau. Com saudade dos que não estão aqui. É verdade, né, mamãe? Que bom que tem belas fotos pra gente recordar, né? É verdade.